Graça e paz a todos. Ainda em pé, abra por favor a sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 47. Ezequiel, capítulo de número 47, nós vamos ler os 5 primeiros versos. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida nesta noite. O homem me levou de volta até a entrada do templo. Debaixo da entrada saía água que corria na direção leste, pois o templo dava frente para este lado. A água corria por debaixo do sul do templo, ao sul do altar. Então o homem me fez sair da área do templo pelo portão norte e me levou pelo lado de fora até o portão que dá para o leste. Um riacho saía do lado sul do portão, com a sua vara de medir. O homem mediu 500 metros na direção da correnteza para o leste e me fez atravessar o riacho ali, e a água chegou aos meus tornozelos. Em seguida ele mediu mais 500 metros e a água subiu até os meus joelhos, mais 500 metros e a água chegou até a minha cintura. Finalmente mediu mais 500 metros e o rio era tão fundo que não podia atravessar. Era fundo demais para ser atravessado, a não ser a nado. Curve a sua cabeça. Pai, estamos aqui, Senhor, diante da Tua palavra. Ó Deus, dê no abrir da minha boca uma palavra com confiança do Teu coração para o coração do Teu povo. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, venha, ó Deus, trazer, ó Deus, o entendimento desta palavra, trabalhar no coração de cada um a intermédio desta palavra, e que todos saiam daqui entendidos de qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para a vida de cada um daqueles que aqui estão. Pai eterno, fale poderosamente aos nossos corações nessa noite, de maneira que saiamos daqui, Senhor, cheios da unção e da presença do Teu Espírito Santo, e que o Teu nome seja glorificado nesta noite. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Podeis sentar, meus queridos. Meus amados, diante desta palavra que nós lemos, nós estamos aqui diante do profeta Ezequiel narrando uma visão que ele está tendo. Nesta visão, o profeta Ezequiel descreve um rio que está brotando, e ele, na descrição desta visão, ele diz que este rio está brotando de dentro do templo e passando por debaixo da soleira da porta do templo, indo em direção ao leste. E este rio, por onde ele está passando, ele está levando vida, ele está levando prosperidade, ele está levando abundância, de maneira que nos versículos posteriores ao versículo de número 5, o anjo está lhe dizendo: olha, Ezequiel, por onde este rio passar, até o mar morto voltará a ter vida, suas águas tornarão a ser águas doces. E ali existe uma grande promessa de Deus naquela visão que o profeta Ezequiel está tendo. E esta visão do profeta Ezequiel nos traz também ensinamentos importantes para a nossa vida. A primeira parte da visão do profeta Ezequiel que eu quero aqui destacar com vocês são 3 fatos interessantes e importantes que nós vemos acontecer. Primeiro, aquelas águas que estão saindo do templo, dali que Ezequiel está vendo, simbolizam o Espírito Santo, porque o Espírito Santo também é simbolizado por águas. Tanto é que por onde as águas estão passando, está levando vida, prosperidade, está levando novo nascimento, está tornando as águas do Mar Morto em águas doces. Também ali na sua visão, a segunda coisa que me chama a atenção é que essas águas, elas estão saindo do templo, elas não estão saindo de outro lugar. A visão que o profeta está tendo, as águas estão saindo de dentro do templo para fora, e para onde essas águas estão indo, ela está levando vida e prosperidade. A terceira coisa que nos chama a atenção na visão do profeta Ezequiel é que esta visão que ele está tendo destes rios de águas que estão fluindo,
ouvindo, ele é convidado a participar desta experiência, assim como nós também somos sempre convidados por Deus a participar das experiências que Deus tem para a nossa vida, para a vida da sua igreja, através das ações do Espírito Santo. Mas, meus amados, o que eu quero destacar aqui nesta visão do profeta Ezequiel é a sua experiência pessoal com esta visão, porque Ezequiel está descrevendo esta visão e dizendo que o rio está brotando de dentro do templo, e de repente então o anjo do Senhor, ali descrito por ele como um homem, ele convida Ezequiel a participar daquela visão. Ele convida o profeta Ezequiel a fazer parte daquela visão, a ter experiências com aquela visão, quando então o anjo pega uma vara de medir e começa a medir as águas, e ele vai medindo até chegar a 500 metros. Quando o anjo mede 500 metros, a Bíblia vai nos dizer que ele convida Ezequiel a entrar 500 metros dentro da água, e a Bíblia diz que o profeta Ezequiel aceita o desafio. Ezequiel entra 500 metros dentro da água que estava jorrando do templo, e a Bíblia vai nos dizer que as águas estão dando sobre os tornozelos do profeta Ezequiel. Mas Deus queria mais para o profeta Ezequiel, e o anjo não fica por ali. O anjo mede mais 500 metros, e a Bíblia vai dizer que o anjo diz ao profeta Ezequiel: Ezequiel, entre mais 500 metros, e Ezequiel aceita o desafio. Ezequiel entra mais 500 metros dentro da água, e a palavra de Deus vai dizer que as águas não estão mais sobre os tornozelos, as águas estão dando sobre os seus joelhos. Mas Deus queria mais para o profeta Ezequiel, e diz a Bíblia que o anjo do Senhor então mede mais 500 metros e pede para que Ezequiel entre mais 500 metros água dentro. Ezequiel aceita o desafio. Ezequiel começa a entrar mais 500 metros de água dentro, e a Bíblia vai nos dizer que as águas estão dando sobre os lombos, em algumas traduções, sobre a cintura do profeta Ezequiel. Ezequiel saiu do raso, ele ousou ir mais fundo, ele ousou ir mais fundo, ele ousou ir além, ele ousou ter mais experiência, ele ousou em ter mais plenitude daquilo que Deus estava colocando para diante dele. E a Bíblia diz que Deus não estava satisfeito. O anjo do Senhor mede mais 500 metros e diz ao profeta Ezequiel: Ezequiel, entra mais 500 metros. E o profeta Ezequiel vai dizer que quando ele começa a andar mais 500 metros, as águas eram profundas, ele não podia mais andar nas águas, mas elas precisavam ser atravessadas a nado. Então notem que o profeta Ezequiel descreve esta visão, dividindo ela em 4 partes, ou seja, 4 níveis de intimidade, de aprofundamento, de experiências que ele está tendo naquela visão. E baseado neste texto de profeta Ezequiel, eu quero intitular esta mensagem: 4 fases da vida cristã, 4 níveis da vida cristã, porque assim como o profeta Ezequiel teve as águas sobre os tornozelos, sobre os joelhos, sobre as cinturas, e ao ponto que ele precisou nadar, Deus também quer que nós tenhamos experiências com ele, que nós saímos do raso e começamos a entrar águas profundas, nutrir experiências com Deus, a enchermos do Espírito Santo, a provar cada dia mais daquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Mas algo me chama muito a atenção nesta visão do profeta Ezequiel. O que, pastor? É que o profeta Ezequiel, amados, ele está à margem do rio, ele está vendo tudo o que está acontecendo, mas Ezequiel não fica na margem do rio. Ezequiel, ele não fica esperando as coisas acontecer. Por quê? Porque existe crente nos nossos dias que eles estão somente na margem, eles não querem entrar rio adentro, eles não querem se aprofundar, eles não querem buscar mais. Mas a palavra de Deus vai nos dizer que não é o rio que invade a vida do profeta Ezequiel, mas é Ezequiel que entra para dentro do rio. Tem crente, irmãos, esperando o rio invadir a vida dele. Ele não jejua, ele não ora, ele não prega, ele não canta, ele não faz nada, ele não contribui e está esperando ser cheio do Espírito Santo. Não, meu irmão, é você que tem que entrar Espírito Santo adentro, é você que tem que buscar, é você que tem que ir mais fundo na presença do Senhor. Precisamos ter intimidades com Deus, irmãos. Precisamos querer mais de Deus.
Nós vamos ver a Bíblia Sagrada, Jesus nos seus relacionamentos, ele tinha relacionamentos de profundidade. Por onde Jesus passava, a Bíblia vai citar em certo momento que mais de 5.000 pessoas seguiam Jesus. Mas no meio desta grande multidão, a Bíblia vai dizer que existia um grupo de 500 discípulos que seguiam a Jesus. E esses 500 discípulos, eles gozavam de intimidade muito mais do que a grande multidão. Esses 500 discípulos, eles tinham algo diferente da grande multidão. Eles estavam mais próximos de Jesus. Eles queriam mais do que a grande multidão. Eles queriam, além de ser curado, alimentados, libertos, eles queriam mais da presença de Jesus. E esses 500 estavam mais perto de Jesus, em um nível maior de intimidade. Mas não para por aí, sabe por quê? Porque a Bíblia vai dizer que existia um grupo de 70 discípulos que seguiam a Jesus. E esses 70 discípulos, um dia Jesus chamou eles e enviou eles de 2 em 2, soprando sobre eles o Espírito Santo, e disse: olha, ide pelas aldeias, pregai o evangelho, curai os enfermos, expulsai os demônios. E esses 70, eles tinham mais experiência do que a grande multidão. Eles tinham mais experiência do que os 500. Por quê? Porque eles ousaram a viver em um nível mais profundo com Jesus. Mas não para por aí. A Bíblia vai dizer que Jesus tinha um grupo de 12 discípulos. Os 12 discípulos tinham mais experiência do que a grande multidão. Eles tinham mais profundidade do que os 500 discípulos. Eles tinham mais experiência do que os 70 discípulos. Os 12 discípulos gozaram do que os outros não gozaram. Estavam em um nível maior de profundidade e de intimidade com Deus. E sabe o que Deus quer da sua vida? Que você saia da grande multidão, que você faça parte do grupo seleto de intimidade, de experiência, de unção, de glória, do poder do Espírito Santo sobre a sua vida. Mas não para por aí. A Bíblia vai dizer que Jesus tinha um grupo seleto de 3 pessoas, 3 discípulos de Jesus: Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João, irmãos, estavam num nível mais profundo de intimidade. Pedro, Tiago e João estavam além da grande multidão, estavam além dos 500, além dos 70, além dos 12. Sabe por quê? Porque foram eles que viram os anjos subindo e descendo, servindo o Filho de Deus. Foram eles que viram Jesus tendo seu corpo transfigurado no monte do Getsemane. Foram eles que viram o céu se abrir e Moisés e Elias descerem para estarem com o Filho de Deus. Sabe o que é isso? Níveis de intimidade. Deus quer levantar esta igreja a um nível de intimidade maior, mais profundo. Deus quer levantar a sua vida em um nível de intimidade mais profundo. Sabe por quê? Porque você precisa passar de fase. Não para por aí. A Bíblia vai dizer que Jesus tinha um grupo de 1 que tinha mais intimidade do que a grande multidão, mais intimidade do que os 500, mais intimidade do que os 70, mais intimidade do que os 12. O seu nome era João. João tinha tanta intimidade com Jesus que no dia que Jesus falou assim: eu vou ser traído, os discípulos estavam perguntando: será que sou eu? Senhor, é eu que vou te trair? E eles estavam preocupados com quem ia trair Jesus. A Bíblia vai dizer que João encosta a cabeça nos ombros de Jesus e diz: mestre, quem é que vai te trair? E Jesus conta para João quem haveria de lhe trair. Sabe o que é isso? Níveis de intimidade. Deus está te chamando a você sair do raso. Deus está te convidando a você sair do raso. Deus está convidando. Eu tenho mais de 2 meses que estou congregando aqui, mas todas as vezes que o pastor Creito pregou aqui, ele falou: você precisa subir de nível. A nossa vida, irmãos, muitas vezes não avança. Sabe por quê? Porque nós não queremos subir de nível. Quando nós olhamos para o Evangelho de Jesus, nós vamos descobrir que a vida do cristão também é constituída de 4 níveis. Assim como somos crianças, jovens, adolescentes e adultos, ou crianças, adolescentes, jovens e adultos, a nossa vida na fé também é da mesma maneira. Mas existem crentes que estão aqui há 30 anos, congregaram aqui em outros lugares, passaram por tantos lugares, mas nunca deixaram de ser crianças na fé. Até hoje querem ser nutridas com danoninho, com leitinho, com sopinha. E Deus está dizendo: você precisa mudar de nível. Você precisa mudar de fase. E Jesus vai nos convidar a vivenciar essas mesmas 4 fases do profeta Ezequiel.
Ao ler os evangelhos, nós vamos notar que Jesus nos convida a viver 4 fases da nossa vida cristã. A primeira fase da vida cristã, Mateus 11, 28. Quando nós chegamos aos pés de Jesus, é vindo. A primeira fase. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O convite incondicional de Jesus para a nossa vida. Trazemos os nossos medos, as nossas frustrações, os nossos pecados, os nossos vícios. Não tem problema nenhum, Jesus te aceita do jeito que você é. Mateus 11, 28 nos remete aos primeiros passos da nossa vida cristã. Quando nós aceitamos a Jesus, e quando nós aceitamos a Jesus, tudo é lindo. Estamos vivenciando o primeiro amor. Nós não olhamos para o defeito da igreja, do pastor, dos irmãos, do ministério. Nós queremos servir a Deus incondicionalmente. Para a gente tudo é muito bonito, tudo é lei, todo mundo é homem de Deus, todo mundo é mulher de Deus. Nós estamos encantados por este Cristo. Nós atendemos o convite de Isaías 55, primeiro: ó vós todos o que tem de sede, vinde às águas. Nós aceitamos o convite do Senhor. Estamos vindo às águas e comprando sem preço e sem dinheiro vinho e leite para as nossas vidas. Nessa primeira fase da nossa vida, nós somos alimentados com leitinho. E Paulo vai dizer isso aos Coríntios, no capítulo 3 e versículo 2 da sua primeira epístola. Ele diz assim, ó: e eu dei leites para vocês beberem. Eu queria dar um alimento mais forte, mas eu não pude fazer isso, dando uma comida mais forte para vocês, mais sólida, porque vocês ainda não podiam suportar. É os nossos primeiros passos na fé. Nossos passos na fé. Nós somos alimentados com um danoninho de Jesus. Aí você vem, pastor Cleito, eu estou fumando, não consigo parar de beber. Pastor Cleito vai falar para você assim: vai embora não. Meu filho, fica tranquilo. Aqui é o seu lugar, continue bebendo, continue fumando, porque ele sabe que Jesus vai te pegar. Porque quem liberta é o Espírito Santo. Nessa primeira fase da nossa vida, nós estamos lá em 1 de Pedro, capítulo 2 e versículo 2. Olha o que ele está dizendo: desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos, leite racional, não falsificado, para que vocês possam ir crescendo. Então a nossa primeira fase é a fase que nós nos encontramos com Jesus, quando Jesus disse: vinde a mim, e nós aceitamos o convite e viemos ao pé de Jesus. E como o profeta Ezequiel, nós estamos navegando em águas rasas. As águas estão nos nossos tornozelos. Mas não para por aí, porque Jesus quer mais para a nossa vida. Ele quer que nós mudemos de fase também. Ele quer que nós nos amadurecemos. Ele quer que nós tenhamos mais poder, mais glória, mais unção, mais graça, mais autoridade dele. Então Ele vai nos convidar o quê? A mudar de fase. Aí então nós somos convidados a ir para a segunda fase da vida cristã. Qual é, pastor? Marcos capítulo 8 e versículo 34. É a fase que você começa a seguir Jesus. Porque nem todos, irmãos, que estão no nosso meio estão seguindo a Jesus. Tem pessoas que estão aqui, Aguimar, vieram a Jesus, aceitaram o convite de Jesus, mas não estão seguindo a Jesus. Por quê, pastor? Porque para seguir Jesus, irmãos, existe compromisso, renúncia, tomada de posição. E Jesus vai nos dizer que essa segunda fase, ela não é mais incondicional. Na primeira você vem trazendo os seus medos, os seus vícios, os seus problemas, tudo que você tem, tudo que não presta, tudo que o pecado colocou em você. Mas no segundo nível não. No segundo nível, Jesus vai nos dizer lá em Marcos 8, 34. E chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: se vocês quiserem vir após mim, vocês precisam negar a vocês mesmos, tomar a cruz de vocês, então vocês podem me seguir. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim ou do evangelho, esse a salvará. Nessa fase agora nós somos confrontados no nosso eu. Nessa fase nós somos confrontados na nossa maneira de viver. Jesus disse: eu te chamei, você veio. Mas se você quiser me seguir agora, tem condições para a sua vida. Qual é? Você precisa tomar uma decisão. Qual é? Se quem quiser vir após mim, primeiro tem que querer. Segundo, negue a si mesmo. É renúncia. É negar os seus projetos, os seus pensamentos, os seus eus, o seu querer, por amor a Cristo. E depois que você tomou o compromisso, a decisão de seguir a Jesus, você renunciou ao seu eu, agora tem compromisso. Qual que é? Tome a
cada dia a sua cruz. Tomar a cada dia a sua cruz. Jesus está falando, se você quer me seguir, você precisa tomar a sua cruz. Você precisa tomar uma decisão. Você precisa renunciar o seu eu, o seu querer, os seus projetos, tudo, a sua própria vida. Porque quando nós estamos vindo até Jesus, irmão, geralmente nós vamos vir a Jesus por quê? Porque nós queremos ser curados, que nós queremos ser abastados, queremos ser próximos, queremos ser libertos, queremos tudo que Ele tem a nos proporcionar. Agora, quando nós estamos seguindo a Jesus, irmãos, não é mais sobre nós, é sobre Ele. Jesus está dizendo para nós, porque se você quiser salvar a sua vida, você vai perdê-la em favor de mim, em amor de mim. Seguir a Jesus é você ter o entendimento de que você entrou no reino não para ganhar, mas para perder. Mas é nesse momento da nossa vida cristã em que nós começamos a experimentar os maiores milagres e providências de Deus na nossa vida. E eu vejo as pessoas cantando, estava comentando com a esposa, ouvindo até o louvor gostoso, né? Que nós estamos gastando a nossa vida por Jesus, nós estamos entregando tudo para Jesus. O camarada não vem na igreja, no culto de ensino, não vem na oração, não dizima, não oferta, vem no culto domingo, se terminar 9h10, ele sai murmurando e está gastando a vida, entregando tudo por Jesus. Nós precisamos ter consciência do Evangelho, irmãos. Jesus quer que você mude de nível. Você quer vivenciar experiências profundas com Deus? Saia do raso. Ele está mandando você mudar de nível. Comece a seguir a Jesus. E quando você fizer isso, você estará apto. Depois que você renunciar tudo, você estará apto a seguir a Jesus. Então você irá passar para a terceira fase da vida cristã. Onde está a terceira fase? Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 4 e 8. Estando com eles, Jesus não pediu aos discípulos, Jesus não está pedindo aos seus seguidores, Jesus está determinando aos seus seguidores. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes. Versículo 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. A primeira fase, você está vindo a Jesus. Na segunda, você está seguindo a Jesus. E na terceira, Jesus diz para você, fica aqui, fica em Jerusalém. Você precisa estar parado agora, não é hora de se movimentar, não é hora de avançar, não é hora de voltar para trás, é hora de parar. Quando a Bíblia está dizendo aqui, ficar em Jerusalém, é como Jesus dizia, ficar no templo. Para quê? Porque vocês precisam ser capacitados, vocês precisam ser revestidos, vocês precisam ser agora revestidos de poder e autoridade. Para quê, pastor? Para você avançar para a última fase da vida cristã, a fase mais importante da vida de vocês. Jesus está dizendo, vocês precisam ficar no templo. Por quê? Porque é aqui que vocês adquirem conhecimento, é aqui que vocês vão buscar o poder do Espírito Santo. Notem quando eu disse que existia na visão de Ezequiel 3 fatos importantes, e um dos fatos era que o fluir do rio do Espírito Santo saía de dentro do templo, que é no ajuntamento deste povo imperfeito e pecador que a glória de Deus estabelecida, e nós somos revestidos de poder, graça e unção para cumprir o mandamento maior de Jesus para a nossa vida, que é na nossa quarta fase da vida cristã. E aqui na terceira fase, Jesus está dizendo, vocês precisam ficar em Jerusalém para serem revestidos, capacitados. Porque Jesus sabe que nós nunca vamos avançar de nível se nós não formos revestidos do poder e da capacitação do Espírito Santo. O Espírito Santo precisa agir na nossa vida. Irmãos, existem pelo menos 3 formas do Espírito Santo agir na nossa vida. 3 maneiras de manifestação do Espírito Santo na nossa vida. A primeira forma do Espírito Santo se manifestar, ele manifesta entre nós.
O Espírito Santo se manifesta entre nós. Que manifestação que é essa? É uma manifestação de convencimento. Jesus vai nos dizer isso lá em João capítulo 16, versículos 7 e 8. Jesus está falando aqui de uma manifestação coletiva, de convencimento do Espírito Santo. Ele diz assim, todavia vos digo, que convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Mas quando eu for, eu vou enviar o Consolador, e quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então a primeira forma do Espírito Santo se manifestar no nosso meio é numa forma coletiva, entre nós, uma manifestação de convencimento. Quando Jesus está dizendo, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, sabe quem está trabalhando no coração do pecador e convencendo do pecado, da justiça e do juízo? É o Espírito Santo. É a primeira manifestação do Espírito Santo sobre a nossa vida. Mas o Espírito Santo também, ele vai se manifestar em nós. Agora é diferente, não é entre nós, mas é em nós. Agora o Espírito Santo vai manifestar de maneira individual em cada um de nós. E isto está em João capítulo 16 e versículo 13. Jesus disse aos seus discípulos, quando o Espírito Santo vier, o Espírito da verdade, ele vos guiará. Agora o Espírito Santo está agindo em nós, nos guiando. Por quê? Porque Jesus está falando, se vocês querem me seguir, se vocês querem vir após mim, se vocês querem de fato trilhar os meus passos, vocês neguem a si mesmo, vocês renunciem tudo que vocês precisam renunciar, tomem a sua cruz, então vocês me sigam. Sabe quem é que está nos guiando? O Espírito Santo, porque ele está agindo dentro de nós. Mas aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 1 e versículo 8, Jesus não está falando de nenhuma dessas manifestações, ele está falando de uma manifestação diferente. Ele está falando de uma manifestação do Espírito Santo, do que não é entre nós, não é em nós, mas é sobre nós. E essa manifestação do Espírito Santo sobre a igreja é uma manifestação de poder, de graça e autoridade e de capacitação para a nossa vida. Para quê, pastor? Para nós desempenharmos o maior papel da igreja na face da terra. Quando nós somos revestidos de poder, e aonde somos revestidos? Na igreja. Aonde somos capacitados? Na igreja. Quando somos revestidos e capacitados pelo poder do Espírito Santo que desce sobre nós, então nós estamos aptos a mudar de face e avançar para a quarta fase da vida cristã, que está lá em Marcos no capítulo 16 e versículo 15. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. O povo acha que esse mandamento é para mim. Não, é você que é pastor, você que tem que ir. Não, esse mandamento é para o pastor, é para os pastores. Esse mandamento, irmãos, é para a igreja, é para você. Jesus te capacitou, te revestiu do poder do Espírito Santo para você ir e pregar o evangelho do reino às criaturas. Jesus está dizendo, vocês receberão o poder do Espírito Santo. Para ficar pulando é bom demais. Pular, sentir a glória de Deus, falar em língua estranha, correr na igreja, ser renovado, ver Jesus curando, batizando com o Espírito Santo, é muito gostoso, mas não foi isso que Jesus disse. Jesus disse para os seus discípulos, olha, vocês serão revestidos do poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, para vocês serem testemunhas. E testemunha fala do que, irmão? Daquilo que não viu? Não, testemunha é para testificar daquilo que Deus fez na sua vida, te curou, te salvou, te libertou, te trouxe uma nova vida, e você foi chamado para estar no quarto nível, indo e levando o evangelho de Jesus que cura, liberta e salva. Você precisa sair da margem, meu irmão, o rio não vai te invadir, você precisa entrar nesse oceano de graça e de poder de Deus para a sua vida. Nós precisamos vivenciar este quarto nível de Deus. São águas profundas. Águas profundas que o Senhor quer para a nossa vida. E Paulo vai dizer agora algo interessante. Primeiro ele disse aos coríntios que ele não podia dar comida sólida para eles. Mas agora, quando os coríntios agora já estão amadurecidos na fé, quando eles já mudaram de nível, lá no capítulo 4, versículo 1 da primeira epístola, Paulo vai dizer diferente. Ele está dizendo assim, que os homens considerem vocês como ministros e dispenseiros de Deus, que
vocês sejam conhecidos como profetas de Deus nessa terra. Nessa fase que vocês estão vivendo, agora vocês não são mais meninos da fé, agora vocês são crentes amadurecidos. Agora, irmãos, note que interessante. É importante que nós compreendamos que todos nós estamos vivendo em alguma fase da nossa vida. Mas existe crentes, pastor crente, que ele não quer mudar de fase, porque mudar de fase dói. Mudar de fase exige de nós. Ele quer viver como menino na fé. Ele quer viver como um adolescente na fé. Ele quer viver naquela vidinha medíocre, que ele está na margem vendo tudo acontecer, esperando que um dia, quem saiba, este mar, esta glória me invada. Isso não vai acontecer. Você precisa dar os seus passos rumo a uma nova fase espiritual na sua vida. Você precisa querer mudar de fase. Nós precisamos entender qual fase nós estamos na nossa vida para nós nos posicionarmos no reino. Por quê? Porque existem pessoas que estão no nosso meio, que tem 30, 40, está caindo o dente da fé, e eles não querem mudar de fase. Agora a gente que acabou de chegar já quer estar lá em cima. Ei, nós precisamos entender em que ponto nós estamos na nossa fé, porque nós precisamos nos posicionar no reino de Deus. E quando eu falo isso, irmãos, eu não falo de idade. Sabe por quê? Porque existem adolescentes que estão no nível superior aos pastores aqui. Existem pessoas que chegaram ontem na igreja e estão no nível superior de intimidade, de glória com Deus, no nível superior de unção. Sabe por quê? Porque eles ousaram a querer mais de Deus, eles ousaram a buscar mais, jejuar mais, consagrar mais, ler mais, e eles estão no nível maior que nós. Glória a Deus por isso. Mas o que Deus está chamando a nossa atenção é que você precisa sair da rasura para você ir por um nível de intimidade maior com Deus. Ah, pastor, eu não sei fazer nada. Eu não sei fazer nada na igreja. Aí eu separei o nome de algumas pessoas. Dorcas. O que Dorcas sabia fazer? Costurar. No dia que Dorcas morreu, irmãos, ela fez tanta falta no reino de Deus, que eles mandaram chamar os apóstolos. Quando os apóstolos chegaram, todo mundo chorando com as roupas na mão. Olha o que essa mulher fazia. Era um instrumento de Deus abençoando a nossa vida. Era um instrumento de Deus cuidando de cada um de nós que não tínhamos condições. E a Bíblia vai dizer que os apóstolos oram por Dorcas, ela ressuscita. Tamanha importância que ela tinha com a agulha na mão. E você quer dizer que não sabe o que você vai fazer no reino? Não é o pastor que vai dizer qual é o seu chamado, o que você deve fazer. É você que tem que descobrir o que você vai fazer. Porque Deus chamou cada um de nós para fazer alguma coisa no reino. A Bíblia vai nos dizer, na primeira epístola de Pedro, no capítulo 4, versículo 10: cada um administre aos outros o dom como recebeu. Então eu tenho um dom, você tem um dom, o irmão está tocando, tem um dom dele, e cada um de nós vai usar o dom que recebeu de Deus para administrar ao outro, ao nosso próximo. E Pedro continua dizendo assim, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Aqui ele pega a gente. Ele não está dizendo que a graça é uniforme, ele está dizendo que a graça é multiforme. São múltiplas maneiras de Deus nos usar para levar o amor, a graça, a plenitude do perdão, do amor, do evangelho de Deus às pessoas. Você não precisa estar com o microfone na mão para você fazer a obra de Deus. Você não precisa estar aqui no grupo de louvor para você fazer a obra de Deus. A Bíblia vai nos dizer a respeito de Joana e Susana. Já ouviram falar de Joana e Susana? Sabe quem eram? Mulheres que trabalhavam incessantemente para sustentar financeiramente o ministério de Jesus. Aí o crente vem que quer gastar a vida dele por amor a Jesus, dá tudo que ele tem por amor a Jesus, mas ele não consegue participar de um momento de comunhão, de dar uma cesta básica, de dar uma oferta alçada. E o Senhor sempre vai estar nos chamando. Você sabe quem foi Simão Cirineu? Foi o homem que ajudou Jesus a carregar a cruz dele. Também deu sua contribuição no reino.
Eu não estou falando de pessoas que tinham um microfone na mão, que estavam em destaque, não. Eu estou falando de anônimos que nós muitas vezes passamos batido lendo sobre eles nos evangelhos, ou nos profetas, ou nos cânticos, ou nos salmos, e eles passam batido, sabe por quê? Porque eram quase que anônimos, mas foram pessoas que estavam fazendo o que Deus mandou eles fazerem. Você sabe quem foi Obadias? Obadias foi o homem que alimentou os profetas na caverna com água e pão. E você ainda não achou o que fazer no reino? Irmão, existem tantas maneiras de você contribuir no reino. E você vai chegar em casa e você vai falar: Senhor, eu ainda não entendi o meu chamado, eu ainda não entendi o meu propósito. E eu quero profetizar sobre a sua vida que você vai entender o seu chamado e o seu propósito. Irmão, que seja você fazer, ou irmã, você fazer aquele bolo de chocolate, não tem? E você ligar para 2, 3 irmãs e falar assim: ô irmã Maria Eva, vem aqui em casa, vamos orar comigo. E ela vai lá na sua casa, irmã Maria Eva, e vocês vão comer um bolo, tomar um chá, falar de Jesus e fazer uma oração. E a Maria Eva vai chegar lá para o Aguimar e falar assim: Aguimar, a irmã me chamou para ir na casa dela. Ela não sabia o que eu estava passando, o que eu estava enfrentando. Jesus falou tanto comigo na casa dela. Eu achei que Jesus ia usar um profeta, uma visão, uma revelação. Mas Deus usou ela com chá e bolo e ungiu a minha vida de glória, de alegria. Eu saí de lá renovada. Deus quer usar a sua vida nas coisas mais simples. Você precisa se levantar e mudar de nível, meu irmão. Você sabe quem foi a sunamita? A Bíblia não fala o nome dela, somente que era uma sunamita. Essa mulher, um dia ela estava na janela da sua casa e ela viu o profeta Eliseu passando. E ela falou para o seu marido: esse cara é homem de Deus, vamos abençoar a vida dele. Toda vez que ele vir para cá agora, nós vamos fazer um quarto para ele ficar aqui em casa. Pessoas que sempre estavam procurando fazer alguma coisa no reino de Deus. Então, meu irmão, você precisa fazer alguma coisa. Deus te chamou para contribuir, contribua, não fuja da sua responsabilidade. Deus te chamou para evangelizar, evangelize. Se Deus te chamou para fazer alguma coisa, você faça. Ah, mas ninguém está vendo. Não tem problema, ninguém vê. Jesus está vendo e você está contribuindo no reino de Deus. E o nome de Jesus está sendo glorificado na sua vida. Na sua simplicidade, você vai fazer coisas maiores do que eu posso fazer com esse microfone na mão. Porque Deus te chamou para ir para um nível mais profundo. Saia das margens. Saia das águas rasas. Quem sabe até hoje você andou com águas pelos joelhos, pelos tornozelos. Quem sabe até hoje as águas estão dando sobre a sua cintura. Ei, crente, Jesus está te chamando para vir para um oceano de glória, de poder e autoridade. Um dia eu estava em casa, uma irmã me ligou e falou assim: pastor, corre aqui em casa, ora pelo meu filho. Meu filho vai morrer, meu Deus do céu. E começou aquele desespero. Eu falei: mãe, eu não consigo chegar aí, vai morrer. Põe a mão na cabeça do seu filho e ora por ele. Deu 15 minutos, ela ligou: pastor, Deus desceu em casa. Eu orei pelo menino, Jesus restaurou ele na hora. Irmãos, Deus quer usar a sua vida, homem de Deus, a sua vida, mulher de Deus. Antes de comprar o Dorflex, o Torcilax, põe a mão na vida do teu marido, da tua esposa, do teu filho. Ministre sobre a vida dele, ore por ele, profetize sobre a vida dele, porque Deus quer usar a sua vida. Deus está te chamando a um nível mais profundo. Saia da mesmice, saia deste nível raso, porque o Senhor tem um nível de glória, de unção, de poder e autoridade sobre a sua vida. Deus está chamando a mensagem da cruz para ir para um nível maior de intimidade, e isso vai começar com você lá na sua casa, lá onde você trabalha, lá onde você estuda, lá onde você leciona, porque é isso que Jesus quer para a sua vida, no nome de Jesus. Vamos ficar em pé.